Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, em busca de respostas, Comissão de Constituição e Justiça aprova convocação de presidente do BRB. Contraponto, distritais divergem sobre como lidar com o aumento da população de rua na capital. Alma Negra Viva. Exposição em cartaz na CLDF celebra legado afro na arte brasiliense. Acervo Gerovital. Pelada mais antiga da capital reúne documentos para preservar memória dos campos. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de abril. A valorização do serviço público dominou a pauta da sessão ordinária do último dia 7. No centro do debate estava o projeto de emenda à lei orgânica que define a carreira de políticas públicas e gestão governamental como típica de Estado. Autor da proposta, o deputado Gabriel Magno defendeu a independência funcional da categoria para a gestão das políticas públicas do DF. A medida recebeu manifestações de apoio de diversos deputados, mas acabou não sendo votada por falta de quórum. A sessão do dia 7 também foi acompanhada de perto por representantes de classe de diversas carreiras públicas, que ainda lutam por reestruturação salarial. Em resposta aos apelos do funcionalismo, o presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz, lamentou não haver mais tempo hábil para votar propostas desta natureza antes das eleições, em função dos limites impostos pelo calendário eleitoral. Segundo Wellington Luiz, os distritais chegaram a cogitar sessões extraordinárias antes do fim do prazo, terminado no último dia 6, mas as propostas não foram enviadas pelo GDF a tempo. A situação financeira do BRB também pautou pronunciamentos no dia 7. Os deputados Fábio Félix, Paula Belmonte e Chico Vigilante subiram à tribuna para cobrar explicações sobre a ausência de dirigentes do banco em audiência pública marcada pela Comissão de Constituição e Justiça da CLDF para esclarecer as operações financeiras com o Banco Master. Diante do silêncio, a CCJ aprovou a convocação do presidente do BRB e de secretários de Estado para prestar esclarecimentos sobre possíveis prejuízos à instituição e aos cofres públicos. Na mesma sessão, o deputado Rogério Morro da Cruz defendeu a emancipação administrativa da região de Ponte Alta Norte e Casa Grande, atualmente vinculada ao Gama. A localidade busca a criação de uma região administrativa própria para ganhar autonomia e garantir que demandas específicas sejam atendidas pelo governo. Embora a iniciativa de criar novas RAs seja do Poder Executivo, Morro da Cruz informou ter apresentado um projeto de lei para dar início ao debate. No dia 8, o plenário aprovou a concessão de 21 títulos de cidadão honorário e de cidadão benemérito de Brasília. As homenagens reconhecem pessoas que praticaram atos de relevante interesse para o DF. Entre os agraciados estão a cantora Ellen Oléria e a ex-deputada distrital Luzia de Paula. Os distritais também aprovaram alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias para viabilizar a reestruturação das carreiras do Detran, em conformidade com a proposta aprovada pelo plenário no dia 5. Com isso, a atualização das tabelas salariais de especialistas, analistas, técnicos e agentes de trânsito fica confirmada. No dia 9, educadores ocuparam o plenário para exigir o fim do contrato firmado pelo GDF com o sistema EducaDF de gestão escolar. Em comissão geral, diretores e sindicatos relataram falhas graves no sistema terceirizado, como erros em boletins e dificuldade de acesso ao passe livre, defendendo ainda que as escolas voltem a utilizar o software livre e-Educar, que era gerenciado sem custos pela Secretaria de Educação. No comando do debate, o deputado Gabriel Magno criticou a ausência de representantes da secretaria e anunciou que vai acionar o Tribunal de Contas do DF para apurar as denúncias.
Também no dia 9, o deputado Tiago Manzoni comandou homenagem ao jornalista Alexandre Magnani, colunista do portal Conexão Política. Ele se tornou o mais novo cidadão honorário de Brasília, em solenidade no plenário da Casa. A relação entre pessoas em situação de rua e o furto de cabos de energia e outros metais. Esse tema motivou falas de deputados distritais na tribuna da Câmara Legislativa durante a sessão ordinária do dia 8 de abril, quarta-feira. O deputado distrital Tiago Manzoni defendeu um projeto de lei de autoria dele que prevê a internação compulsória de pessoas que moram nas ruas e são viciadas em drogas ou que tenham algum tipo de transtorno grave. Isso está gerando um caos que precisa ser resolvido e enfrentado pelo poder público. Eu repito o que eu já falei aqui, rua não é moradia. E grande parte dessas pessoas, na semana passada, uma empresária da Asa Norte me ligou para dizer, deputado, eu botei um toldo na minha empresa, o toldo tinha alumínio, uma barra de alumínio. Em menos de 5 dias, o toldo inteiro tinha sido roubado porque eles querem levar a barra de alumínio. E isso acontece o tempo inteiro. E nós vamos precisar enfrentar essa situação. E é por isso que eu apresentei um projeto de lei para que a gente autorize o governo a retirar compulsoriamente pessoas que são viciadas em drogas ou por algum outro transtorno não podem se autodeterminar. Não têm o poder de cognição, de tomar decisões por si mesmas. Essas pessoas precisam receber atenção especial do Estado, sendo retiradas compulsoriamente da rua para que sejam tratadas e reinseridas na sociedade. Já o deputado Fábio Félix contrapôs o depoimento de Tiago Manzoni. Para ele, o problema da população em situação de rua precisa ser tratado com políticas públicas do campo social. Internação compulsória não resolveu nem aqui, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, e nenhum centro urbano de grande porte do mundo, isso resolveu o problema da população em situação de rua. População em situação de rua a gente resolve com programa social, com combate à desigualdade social, com profissionais capacitados, com elaboração séria em relação a esse tema, com compromisso social de governos. E esse, infelizmente, não é um problema de curto prazo, é um problema de longo prazo, de fôlego. Eu falo isso como profissional da área. Eu sou assistente social e trabalhava na rua, atendendo população em situação de rua e pessoas em situação de abuso e exploração sexual. Já trabalhei na ponta, tanto no sistema socioeducativo quanto na rodoviária e no setor comercial sul. Não se resolve esse problema a curto prazo. São problemas que a gente resolve com política pública séria, concreta, consistente, acreditando nas pessoas e defendendo e respeitando a dignidade e os direitos humanos. Passar a limpo as finanças do BRB e esclarecer as dúvidas sobre a real situação econômica do banco após os negócios com o Banco Master. Esse era o objetivo da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa ao marcar a audiência pública para o dia 7 de abril, na qual seriam ouvidos o presidente do BRB, Nelson de Souza, e o secretário adjunto de Economia do DF, Daniel Isaías. Os parlamentares também queriam entender se o pacote de socorro proposto pelo GDF será de fato capaz de salvar as contas do Banco de Brasília. No entanto, as dúvidas vão persistir por mais algum tempo. No dia anterior ao evento, Nelson de Souza encaminhou ofício ao presidente da CCJ, deputado Tiago Manzoni, comunicando a decisão de não comparecer à CLDF. A audiência acabou cancelada, mas o desejo de respostas seguiu de pé. Em reunião extraordinária, a CCJ aprovou por unanimidade requerimento de convocação tanto do presidente do BRB quanto do secretário adjunto de Economia e do atual secretário de Economia do DF, Valdivino Oliveira. Essa não é a primeira vez que a CCJ vota a convocação de Nelson de Souza e de Daniel Isaías, ato que, na prática, os obriga a vir à CLDF para responder às perguntas dos deputados distritais. Em março, um requerimento com esse objetivo chegou a ser apreciado pelo colegiado, mas a convocação acabou transformada em convite, com compromisso de que os dois compareceriam por espontânea vontade. Acordo que não foi cumprido. No dia 17 de março, quando nós firmamos o acordo,
com o presidente do BRB, com o secretário Daniel, o secretário Maurício estava aqui, hoje está o Hugo substituindo ele, nós afirmamos aqui que se eles não viessem, eles sairiam daqui no dia 7 convocados. E o não cumprimento da palavra é uma desmoralização. E a gente não vai permitir que esta comissão e o parlamento do Distrito Federal sejam desmoralizados pelo não cumprimento da palavra dos deputados que estavam aqui. O deputado Fábio Félix lamentou a ausência dos convidados. Na avaliação dele, eles tinham muito a explicar após a publicação pela imprensa do DF de documentos que comprovam as transações bilionárias entre o BRB e o Banco Master. Ontem foi revelado os 30 bilhões, que nós já sabíamos, porque o presidente do BRB tinha falado que foram 30 bilhões de transações, e não 16, e não 12, e não 9, mais de 30 bilhões de transações com o Banco Master. Que o BRB concentrou as suas transações com esse tipo de transação, 95% com o Banco Master, que não passou por compliance, que não passou por análise técnica, que não passou por consultoria, e quando passava, o BRB desrespeitava essa consultoria ou essa análise técnica para tomada de decisão. O deputado Chico Vigilante também criticou a atitude do presidente do BRB e ressaltou que quem não cumpre a palavra não merece respeito. O trecho da carta que ele mandou para Vossa Excelência é muito desrespeitoso, que é ele querendo se dar o direito dele escolher a hora que pode vir aqui. Não é ele que determina o nosso funcionamento, o nosso cronograma. Somos nós que definimos isso. Eu acho que ele tem muita coisa a explicar. Com a aprovação dos requerimentos de convocação das autoridades do BRB e da Secretaria de Economia, a audiência da CCJ marcada para o dia 9 de abril para ouvir o diretor-presidente da Terracap, Isídio Santos Júnior, acabou sendo cancelada. O deputado Chico Vigilante, que havia convocado a reunião, solicitou que todas as autoridades sejam ouvidas em conjunto. A data da nova audiência, que deverá ser realizada no plenário da Câmara Legislativa, ainda será divulgada. Troca de partidos. 4 dos 24 deputados distritais mudaram de legenda no prazo permitido pela chamada janela partidária, que esse ano foi entre os dias 5 de março e 3 de abril. As mudanças na Câmara Legislativa ficaram assim. O deputado João Cardoso deixou o Avante para se filiar ao Partido Liberal. O deputado Jorge Viana saiu do PSD e agora faz parte do Democratas. Robério Negreiros também se desfiliou do PSD para integrar os quadros do Podemos. Já Rogério Morro da Cruz fez um movimento contrário, deixou o PRD e agora integra o PSD. A janela partidária é o período permitido pela Justiça Eleitoral para que os deputados distritais, estaduais e federais possam mudar de partido sem perder o mandato. A medida começa a vigorar 7 meses antes das eleições e é um mecanismo de reorganização política e eleitoral. O primeiro turno do pleito esse ano será no dia 4 de outubro. A arte afro-brasileira ganha protagonismo no coração do poder público do Distrito Federal. A exposição Alma Negra Viva 2026 transforma a Câmara Legislativa em um espaço de memória, identidade e afirmação cultural. Este ano, com mais 10 artistas participantes, totalizando 30 expositores e 70 obras, a mostra traz também técnicas pouco conhecidas, como o batik. É uma técnica que se trabalha com parafina e a cera de abelha derretida, né? Então, inicialmente eu faço um croquis, um desenho, um rascunho e venho posteriormente com essa mistura quente derretida da parafina com a cera de abelha e vou desenhando, né? Então ela funciona como um isolante, onde eu desenho com a parafina e a cera de abelha, a tinta não penetra, então ela funciona como um impermeabilizante. E uma característica muito peculiar dessa técnica é o craquelê.
Ronaldo expõe pela primeira vez suas obras na Alma Negra Viva. Para cá, ele trouxe os quadros em que reproduz as máscaras africanas. Mas ele também usa o batik para pintar orixás, grafismo, pintura rupestre e o estilo musical blues. Tudo isso eu posso remeter a uma única palavra: ancestralidade. Então todas essas séries, todos esses temas convergem para a ancestralidade, para a nossa memória, para as nossas referências, para as nossas origens, né? Então eu caminho por esses caminhos. No Espaço Cultural Atos Bucão, a arte deixa de ser apenas estética e se torna também linguagem política e instrumento de transformação. Para reproduzir sua arte, Janice passou por um processo de imersão na comunidade Vão de Almas, no território Calunga, em Cavalcante, Goiás. Assim, ela retratou um pouco dos costumes, ritos e do dia a dia do quilombo. São 4 quadros de 30 quadros, que é essa conjunto, né? Que fala um pouco sobre as festas, né? Que é em agosto a festa do Vão de Almas, que tem a romaria para Nossa Senhora da Abadia, que eles chamam de querém, tem que ser de querém. E aí eu trouxe que é a alegria da festa, que é muita cor, forró. E eu trouxe também a parte da ancestralidade, que eu chamei. Porque são objetos que estão há anos, você pode considerar anos, eles ainda utilizam os mesmos objetos, né? Então aqui nós temos o fogão de lenha, né? E tem o pilão. Na exposição, pintura, escultura, fotografia e arte urbana se encontram em um percurso que atravessa ancestralidade, espiritualidade, resistência e contemporaneidade. Tudo isso para ampliar o diálogo sobre representatividade e destacar a produção artística negra no cenário contemporâneo. Essa exposição, ela tem por objetivo homenagear a negritude que existe em nós, na realidade em todos nós. Nós não somos parte de uma raça ariana, todos nós temos uma miscigenação. Eu tenho avós negros, alguém tem tios, tem parentes, quer dizer, todo mundo de uma determinada forma que no Brasil tem descendência africana, tem descendência negra. E essa é uma homenagem de alma, por isso que é a Alma Negra. A exposição fica aberta ao público até o dia 17 de abril, com entrada gratuita de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite. Se o Brasil é o país do futebol, Brasília pode ser considerada a capital da pelada. Criada em 10 de maio de 1965, a Sociedade Esportiva Gerovital entra em campo com um título de respeito. É a pelada mais antiga do DF. Quando o time nasceu, Brasília ainda era um canteiro de obras e o Brasil tinha apenas 2 taças da Copa do Mundo. O time surgiu como uma alternativa de lazer na recém-criada capital federal. Também serviu e ainda serve para unir amigos de todas as gerações, empresários, profissionais liberais, autoridades e servidores públicos. Mas essa história de quase 61 anos ainda está para ser contada. Depois de receber da Câmara Legislativa o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do DF, a Sociedade Gerovital dá mais um passo para preservar sua memória e se eternizar na lembrança dos brasilienses. Entre uma partida e outra, o grupo fez a entrega de todo o seu acervo para o Arquivo Público do DF. Os participantes reuniram a maior quantidade possível de fotos, vídeos, retratos e recortes de jornais. Eu saí numa captura de resgatar todo o nosso acervo. Então está aqui, que nós conseguimos aqui, né, durante esses 60 anos. Nós estamos aqui agora, hoje, depois do Patrimônio Cultural e Material, né, que foi concedido pela Câmara e sancionado pelo governador, a gente agora conseguimos, dentro do arquivo público, né, levar toda a nossa história, todo o nosso registro para lá. Então essa história tem que perpetuar, tem que eternizar. E através do arquivo público, que vai digitalizar esse material que está todo aqui,
Isso aqui para a gente não tem preço, né? E nós vamos levar esse material nosso aqui para o Guinness Book, que é a pelada mais antiga do mundo. O nosso fundo documental tem uma característica muito voltada para a história do Distrito Federal do ponto de vista administrativo e político. A grande novidade do acervo da Gerovital é trazer um fundo documental que agrega uma nova identidade até para o arquivo público. Nós estamos trazendo um fundo documental que traz a cultura do futebol para dentro do arquivo público. Ou seja, vamos ter uma documentação que permite trabalhar, produzir conhecimento, produzir pesquisa da história, da cultura do futebol no Distrito Federal. Valmir Campelo, ao lado de Edmundo Guimarães Figueiredo, esteve no pontapé inicial dessa pelada que atravessa gerações. Quando vocês criaram naquele momento, vocês imaginavam que ia durar tanto tempo, ia ser tão grande como é hoje? Jamais. Nós nunca pensávamos que ia chegar hoje, né, como o time de pelada mais antigo do Brasil, né? E aqui em Brasília sendo reconhecido pela Câmara Distrital, né? Como uma relíquia, né? Do time de futebol amador mais antigo do Distrito Federal e do nosso país. O deputado Ricardo Vale joga há mais de 20 anos no time. Na Câmara, junto com o deputado Hermeto, ajudou a transformar essa história em patrimônio oficial. Tem uma importância muito grande, porque todo esse legado, essa história do Gerovital, agora no arquivo público, fica tombado para as futuras gerações. O Gerovital, ele é patrimônio cultural e material do Distrito Federal, uma homenagem aqui da Câmara Legislativa, portanto nada mais justo, né, do que essa pelada que já tem 60 anos, estou lá há 20 anos, e sei que é uma história muito bonita. Então o Distrito Federal ganhou, né, através do arquivo público, todo esse legado, todo esse patrimônio que agora faz parte da história da nossa cidade. Que sirva de exemplo, né, não só para o futebol, mas para todas as modalidades esportivas, porque o esporte ele tem essa capacidade de unir as pessoas, sabe, de se confraternizar, de viverem juntos. E isso é muito bonito, né, e para a sociedade muito importante. Faça chuva ou faça sol, os peladeiros da Gerovital estão toda quarta-feira neste campo aqui do Clube Cota Mil, confirmando a tradição e a marca de que esta é a pelada mais antiga de Brasília. Para quem não conhece, pelada é uma partida de futebol informal e amadora. Quando a bola rola, o mais importante não é o resultado da partida, mas a diversão. Aos 71 anos, Maurício é um dos jogadores em atividades mais antigos. Ele começou na equipe em 1976. Para ele, o grupo ajuda a manter a essência da pelada. O peladeiro é aquele participante, né, daquela pelada, no caso peladeiro, que joga sem compromisso nenhum. Ele não quer saber do resultado da partida, ele sabe que para terminar aquela partida vai ter outra logo em seguida. Ele não quer saber quanto é que está o placar, ele sabe que a bola está rolando. Então o peladeiro, no meu entender, é aquele jogador que está jogando sem compromisso e quer ver as coisas acontecer. Esse para mim é a essência do peladeiro. Além dos peladeiros, o grupo reúne ex-jogadores profissionais. Médico e ex-atleta do América de Rio Preto, Sérgio Chamas, começou na equipe em 1977. Hoje não entra mais em campo, mas acompanha com frequência as partidas. Quando eu cheguei, eu fiquei apaixonado. O nível era alto, a amizade, a resenha. Então foi amor à primeira vista. Isso em 77. Eu tinha 26 anos. Brasília, na época, era muito, eu já disse, incipiente, não tinha tanta opção de lazer, de futebol e tal, e o Gerovital foi um marco na cidade. Por isso, hoje ele é o patrimônio cultural imaterial de Brasília. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.